Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetGol. Hoje vamos falar um pouco do retorno do futebol para todos os amantes aí desse esporte tão fascinante aí que domina o planeta. A volta do campeonato alemão. Entenda um pouco aí como estava a Bundesliga aí antes da pandemia e quais são os procedimentos. Entenda os protocolos usados nos estádios contra o coronavírus aí nessa retomada do futebol alemão. Bom, o campeonato alemão volta aí nesse sábado, dia 16, né? Recomeça aí nesse sábado com 6 partidas depois de mais de 2 meses de paralisação. Além do sucesso das medidas do governo da Alemanha e do comportamento da população contra a pandemia do coronavírus, a retomada do campeonato só foi possível graças à definição de um planejamento detalhado para minimizar os riscos da contaminação. É a vez dos protocolos de jogo serem postos à prova. Bom, galera, entenda alguns procedimentos aí importantes para a primeira rodada da volta da Bundesliga em meio à pandemia da Covid-19. Para começar, os times devem chegar em vários transportes com um mínimo de 1,5 metro de distância entre os jogadores. O uso do vestiário deve respeitar a regra de 1,5 metro de distância mínima, escalonando a utilização entre titulares e reservas. Tempo máximo de permanência de 30 minutos sempre com máscaras. A entrada no gramado sem crianças acompanhando, cerimônia de abertura, aperto de mão e último papo no campo, sem nada. No banco de reservas, os jogadores devem se sentar com um banco vazio entre um e outro, para garantir o mínimo de distância de 1,5 metro. Não haverá sala de imprensa ou zona mista. A entrevista coletiva será por ligação de vídeo à distância. Todos do estádio, menos jogadores e árbitro de campo, devem usar máscaras, incluindo os treinadores e os reservas no banco. Bolas precisam ser desinfetadas antes e durante o jogo. O objetivo não é garantir 100% de segurança a todos os participantes, porque isso é considerado impossível. A ideia é sustentar um risco clinicamente justificável, levando em consideração a relevância do futebol em termos sociais, políticos e econômicos. Além disso, sem criar uma competição por recursos de prevenção com o resto da população. Bom, galera, essas são as precauções aí para o início, a volta do campeonato alemão que começa nesse sábado, dia 16, beleza? Bom, e o que mais precisamos saber? O que você precisa saber? Bom, o campeonato alemão retorna à atividade nesse sábado, de portões fechados e faltando apenas 9 rodadas para o fim. O Bayern de Munique é o líder com 55 pontos e o grande favorito ao título, como foi nos anos anteriores. Contudo, os bávaros vivem um momento raro em sua história recentemente, pois a briga ao título ainda está bem viva. Bom, e o Borussia? O Borussia vem logo em segundo lugar com 51 pontos. Bayern 55, Borussia 51. E em seguida aparece o RB Leipzig com 50 e o Borussia Mönchengladbach com 49. E por fim, mesmo um pouco longe, mas ainda na briga, o Bayer Leverkusen com 47 pontos. A briga pela parte de cima está embolada. E para melhorar ainda mais as coisas, a partida entre o primeiro e o segundo colocado será realizada na 28ª rodada. 2 rodadas após essa retomada. E o Bayern de Munique não está tendo um bom retrospecto nos confrontos diretos, já que perdeu para o Leverkusen e para o Mönchengladbach no primeiro turno, e agora vai ter que enfrentá-los na volta da paralisação.
Os bávaros empataram as duas partidas contra o RB Leipzig e a única vitória dentro desse grupo que disputa foi contra o Borussia Dortmund. Mas tem uma outra briga aí ainda mais acirrada, muito mais confusa. É a briga pela última vaga na Liga Europa. Se os 5 times que estão disputando o título ficarem nessas primeiras posições, restaria apenas uma vaga para a competição europeia. E no mínimo 6 equipes estão na disputa. São elas: o Schalke 04 na zona de classificação, tem 37 pontos. O Wolfsburg com 36. O Freiburg também 36. O Hoffenheim tem 35. O Colônia tem 32 pontos e o Union Berlim 30. Porém, clubes ainda em posições ainda mais inferiores podem ameaçar com uma possível arrancada aí, né? E existe também a briga na parte de baixo da tabela. A zona de rebaixamento é composta por Fortuna Düsseldorf com 22 pontos, o Werder Bremen, quem diria, hein, com 18, o Paderborn com 16. E a situação desses dois últimos é mais complicada, mas o Düsseldorf ainda tem boas chances de se salvar. Ele está com 4 pontos a menos do que o primeiro time fora da zona, o mais, e 5 a menos do que o segundo, o Augsburg. Já o Eintracht Frankfurt e o Hertha Berlim não podem vacilar, pois ambos estão apenas a 6 pontos do rebaixamento. Essas são as notícias aí para a retomada do campeonato alemão que retorna nesse sábado, dia 16. Agora vamos ver os jogos, né? Para a retomada aí do campeonato alemão nessa 26ª rodada da Bundesliga. Bom, começamos no sábado com às 10h30 aí tem Borussia Dortmund e Schalke 04 com transmissão em tempo real aí para quem gosta aí do Globoesporte.com. Ainda temos o Leipzig contra o Freiburg, o Hoffenheim contra o Hertha Berlim, o Fortuna Düsseldorf contra o Paderborn e o Augsburg contra o Wolfsburg. Às 13h30 tem Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, também com transmissão do Globoesporte.com. No domingo, às 10h30, teremos aí Colônia e Mainz. Às 13h, o Union Berlim contra o Bayern de Munique, também com transmissão do Globoesporte.com. E encerrando a rodada aí, na segunda-feira, às 15h30, tem Werder Bremen e Bayer Leverkusen, também com transmissão aí do Globoesporte.com. Beleza, galera? Então são essas aí as notícias para a retomada da Bundesliga. O campeonato alemão está de volta aí nesse sábado, dia 16. Para você aí que gosta do futebol, que estava com saudade, temos aí o campeonato alemão para ser apreciado pela gente. Beleza? Valeu, galera. Essas são as notícias aí da volta do futebol com essa pandemia aí do coronavírus, mas se Deus quiser tudo vai dar certo, tudo vai correr perfeitamente e o futebol começa a voltar aos poucos. Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.